Esta é a série de testemunhos de sucesso na PNA do podcast Perguntas QB. Ao longo desta série vou conversar com colegas de anos anteriores que já passaram pela PNA para perceber como é que estudaram, o que resultou e o que fariam diferente hoje. Sem receitas mágicas, apenas estratégias reais. Se estás a preparar a PNA, este episódio é para ti. Olá, eu sou a Inês e hoje tenho comigo a Paula para mais uma conversa. Bem-vinda! Para começarmos então, e para quem nos está a ouvir perceber melhor quem é que temos connosco hoje, conta-nos um bocadinho melhor como é que foi a tua vida académica. O meu nome é Paula. Queria agradecer o convite, primeiro que tudo, acho que é importante. Fiz o curso, comecei na Madeira, fiz lá os 2 primeiros anos, depois fui para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, acabei o curso em 2024, fiz a PNA nesse ano, fiz o ano comum também em Lisboa e agora sou interna de Dermatologia também em Lisboa. E foi este o meu percurso académico. Ok, nós já vamos entrar assim melhor no processo da PNA toda a fundo, mas antes disto, explica-nos como é que correu assim de uma forma geral. O estudo foi exigente, como acho que foi para toda a gente. É uma coisa que demora bastante tempo e que, pela demora, pelo ano que é preciso passar a estudar, acho que teve fases melhores e fases piores, mas no geral a prova em si correu bem e por isso, se calhar, também sinto que o estudo correu bem por causa disso. Mas correu, no geral, bem. Ok. E se recuarmos assim a uma fase mais inicial, eu estou no sexto ano, portanto, na fase em que eu estou agora, mais ou menos, qual era as emoções que tu tinhas quando pensavas na palavra PNA? Quando comecei, lembro-me que estava mesmo muito ansiosa, porque estava muito convencida que não ia ter tempo. E depois, à medida que o tempo foi passando, percebi que se calhar até não estava assim tão apertada, que ainda ia ter tempo para estudar, mas realmente lembro-me que a primeira fase de estudo foi uma fase de muita ansiedade, acho que foi a pior fase de todas. Por isso, acho que para quem está muito ansioso a pensar que não tem tempo e que não vai dar para estudar tudo, normalmente dá. Nesta fase ainda tem imenso, imenso estudo pela frente e vai dar tempo para tudo. Sim, acho que tememos porque também é um ano super exigente na medida em que não sei como é que é nas outras faculdades, não tenho a certeza se é igual em todas, mas pelo menos na minha sei que temos a tese e os estágios que às vezes ocupam imensas horas e mais a PNA pelo meio e Sim, sim, decidir o que é que vamos estudar hoje ou o que é que eu vou fazer hoje às vezes é mesmo difícil. pois é. Como é que tu estruturaste o teu estudo? Conseguiste seguir assim um plano desde o início ou foste alterando? Como é que fizeste? Então, eu no início tinha um plano, com listas muito extensas daquilo que queria estudar para cada dia, uma coisa assim muito organizada, mas depois de forma realista, com os estágios, com a tese, como acabaste de dizer e bem, e com outras coisas da vida normais, não é? Acabei por não conseguir seguir assim tão bem o plano quanto queria e percebi que isso deixava-me ansiosa e decidi simplesmente seguir mais ou menos a ordem das aulas. E numa primeira fase vi então mais aulas e numa última fase fiz mais perguntas, mas Ok. incluí sempre perguntas desde muito cedo para ir relembrando as coisas. Sim, isso é ótimo. Pelo feedback que eu tenho ouvido, acho que é mesmo uma chave, que é começar a treinar o mais cedo possível. Sim. Hum, Como era um dia típico teu, assim, nas fases mais intensas de estudo e nas fases mais leves? Tu disseste que ficaste ansiosa na parte inicial e que isso foi um bocadinho mais caótico, Foi. mas essa foi uma fase mais tranquila em teoria e depois na fase final um dia assim mais caos. E como é que eram os teus dias, assim, nessas duas fases? Então, eu acho que a maior divisão que há é sem dúvida a fase que ainda estava no sexto ano a fazer estágios e a fazer tese e a fase em que já não estava, portanto, naquela altura de férias de verão, mas foram ambas difíceis por motivos diferentes. Acho que no sexto ano estamos sempre cheios de coisas para fazer e acaba por ser um bocadinho mais exigente conseguir conciliar um estudo tão produtivo quanto aquilo que queríamos ou que imaginávamos, mas por outro lado temos imenso por que nos distrair, temos os nossos colegas, temos os estágios, temos tese, temos várias coisas ainda para fazer. Essa fase deixou-me bastante cansada. Mas depois no verão foi o contrário, portanto tinha muito tempo para estudar, mas também não tinha mais nada para me distrair para fazer. E por isso foi muito difícil do ponto de vista, se calhar, mais emocional da questão. Já não estava tão ansiosa quanto estava no início, mas tinha que ativamente procurar situações e coisas para não ser só estudo. E isso também foi difícil nessa fase. Foram dificuldades muito diferentes, mas um dia normal, numa altura que tinha estágio, dependendo da hora que saía, saía e descansava um pouco, almoçava, lanchava, dependendo da hora, e depois estudava aquilo que dava. Às vezes dava para estudar 4, 5 horas, às vezes dava para estudar 1 ou 2, e havia dias que não dava mesmo para fazer mais nada. E depois, numa altura mais no verão e nas férias, acordava de manhã, por volta das 8, mas isto também varia muito de pessoa para pessoa,
para não acordar muito cedo, que eu também não gosto muito, e estudava até às 4, 5 da tarde, sempre com pausas, almoçava e estudava mais na faculdade para não estar sozinha em casa, desacompanhada e ansiosa. Acho que às vezes é bom estar rodeado de pessoas que fazem o mesmo, nesse sentido. Ficaste então aqui em Lisboa, não foste para a Fiquei em Madeira? Lisboa, fiquei em Lisboa. Ok, Houve períodos que fui à Madeira, mas fui sempre mais no conceito de férias e descansar e estar com a minha família e para me obrigar a descansar, mais claro. propriamente. E depois, quando vinha para Lisboa, então estudava. Ok, sim, é bom, é um bom equilíbrio, depois ir para Sim. descansar. Quais eram os recursos, assim, que usavas mais? Gostavas mais dos manuais, dos vídeos? Falamos das perguntas também, mas quais eram os recursos que tu achas que foram, assim, imprescindíveis? Eu gosto de estudar sobretudo por aulas, portanto, naquela fase inicial de estudo, vi todas as aulas e até repeti algumas coisas que tinha mais dúvidas. Ahm, não adoro slides, por isso para mim essa parte era um bocadinho mais difícil, mas entretanto comecei a estudar por uma sebenta e outros apontamentos e realmente consegui fazer o meu estudo com base nisso. Mas, sobretudo, aquilo que mais usei e realmente que ajuda muito são perguntas. Não há qualquer dúvida que acho que é a melhor ferramenta para estar para a PNA, desde o início, acho que é muito importante. Não usavas, assim, outro recurso diferente? Não sei, mesmo os flashcards? Eu sei que há muitas pessoas que são fãs de Anki, eu nunca gostei. E nem na faculdade, até porque eu era bastante preguiçosa para fazer as minhas e faz-me alguma confusão estudar depois dos outros. Mas para quem gosta, acho que é uma ótima ferramenta porque ajuda a rever muitos conceitos. Mas para mim, por exemplo, essa revisão é muito feita com perguntas, por isso nunca senti muita necessidade de usar depois Ankis, especialmente se nunca tinha utilizado antes e percebido que funcionava. Por isso não era na PNA que eu queria muito inventar métodos de estudo que para mim não funcionavam. Faz todo sentido. Referiste há bocado que houve um momento em que percebeste que não estava a ser muito produtivo o teu estudo, Uhum. hum, e nesse momento tiveste que alterar então a tua forma de estudo e sentiste que isso fez a diferença? Fez. Na faculdade, se calhar, não tinha um método tão prático, portanto, com tantas perguntas, com coisas, com revisões mais rápidas, e fazia resumos, por exemplo, e depois para a PNA percebi que não ia ter tempo de fazer, e por isso optei por escolher aquilo que senti que durante a faculdade funcionou melhor, que apesar de abdicar sempre das perguntas quando estava a estudar para os exames, na PNA não o fiz e não me arrependi, por isso acho que realmente correu muito bem porque consegui adaptar ao tempo que tinha, que houve fases bastante mais apertadas que outras, consegui sempre adaptar o método de estudo mais adequado. Quando não tinha tempo de ver uma aula, se calhar fazia perguntas e vice-versa. Pois, eu ia entrar um bocadinho nisso de naquelas alturas em que sentias que o estudo não estava mesmo a render, o que é que fazias para dar a volta a isso? Estavas a Aqueles fazer dias que não se sentia, que se sentia mesmo, dias específicos em que se sente mesmo que se senta à secretária e que não vale a pena. É isso. sim, 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 ou Ah, aqueles dias eu que não estás assim levantava-me e não produtivos. estudava. Ok, ok. Não, a sério, isto é mesmo importante. Eu acho que, óbvio que se todos os dias forem assim, não se pode fazer isto, mas acho que toda a gente tem dias em que sente que não está mesmo a render. Não vale a pena insistir muito. A verdade é que mais vale fazer uma pausa, e descansar, ou ir fazer alguma coisa que gostamos e que nos recarrega um bocadinho a bateria, do que forçar um estudo que vai ser muito estressante porque sentimos que não está a render. hum, e acho que isso é a melhor dica nesse sentido. Acho que é melhor parar um bocadinho e fazer uma pausa e dar um passo atrás nesses dias. Porque Sim, vai haver muitos assim, faz parte. se tivesses que identificar, assim, o fator principal do teu resultado, o que é que dirias que foi? Assim, a tua consistência, a maneira como tu estudaste, a organização, o que é que Eu acho que dirias? foi sobretudo a consistência. Eu acho que fui sempre muito consistente na forma como estudei ao longo do ano. Ah, o que é que eu quero dizer por isto? Não tive períodos longos sem estudo, por isso tive férias, claro, e terei sempre dias de férias e até semanas, mas fora desses períodos estudei todos os dias. Não houve mesmo. É assim, eu também não quero dizer que eu não tive fins de semana, eu tirava sempre os domingos e sábados fazia o estudo ali até metade do dia. Mas, tinha uma rotina bastante e realmente tive essa disciplina que é muito difícil e acho que chega ali uma fase que é muito difícil de estudar todos os dias e as horas todas que queremos, mas acho que é muito importante, não desistir porque estamos cansados, acho que é muito importante continuar. E lá está, estes métodos de às vezes passar se calhar de ver aulas para fazer perguntas pode ser algo que ajuda muito a manter esta consistência.
Sim, é verdade. Muito difícil. Sim, 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 sem dúvida que Gostou. eu ainda por cima ver os nossos amigos, muita gente de férias e É, lá fora nessa ali parte o verão custa muito. deve custar a passar, né, agora Sim, nesta altura nós estamos a fazer tudo e mais alguma coisa, até parece que passa rápido demais, mas sim, depois sim. naquela altura acho que abranda assim um bocadinho. Hum, a falar assim mais especificamente nas perguntas, e tu referiste que é muito importante nós começarmos a fazer perguntas desde muito cedo. Eu queria aprofundar um bocadinho melhor essa parte. Em que fase do teu estudo é que tu começaste a usá-la? Disseste uma fase cedo, mas, o que é que interpretas por cedo? Foi assim a seguir a ver as aulas? Eu Ou assim que acabava uma cadeira, ou então um subtópico de uma cadeira, e se já viram bem a matriz, aquilo está dividido numa dada especialidade e depois numa sub-área dessa especialidade. Assim que acabava essa uma sub-área, comecei logo a fazer perguntas. Primeiro só das coisas que já tinha estudado, mais no fim da primeira volta. Comecei a fazer de tudo. Às vezes fazia isto foi completamente desorganizado, portanto, havia dias que fazia perguntas só de coisas que já tinha estudado, outros que queria rever uma cadeira específica e então, fazia perguntas, só dessa cadeira, em aleatório. Às vezes até temas que tinha mais dificuldades, fazia só desse tema. Mas comecei a fazer assim que acabei um subtema. Portanto, acho que o primeiro que até estudei, lembro-me, foi neurodesenvolvimento na pediatria e comecei logo a fazer, até porque assustei-me, porque é um tópico bastante difícil de decorar e de estudar logo assim de início. Mas foi assim que realmente comecei a fazer logo perguntas. e Até em foi bom ter-me assustado. sim, 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 é mais tranquilo. Mas em que fase do teu dia é que as conseguias usar? Ou era, como estavas a dizer, desorganizado? Começavas assim de manhã, por exemplo, no dia anterior tinhas estudado e depois na manhã seguinte ias fazer um bocadinho de perguntas da aula anterior? Ou, por exemplo, no final dessa semana? Ou como é que funcionava? Dependia muito da semana que tinha em que estágio estava. O mais importante é organizar-se no seu dia consoante a rotina de cada um, porque varia muito, mas nas alturas que tinha mais tempo, se calhar conseguia ver as aulas e estudar o tema e fazer as perguntas tudo na mesma tarde e sem grande dificuldade. Nos dias que chegava a casa às 6 da tarde, se calhar só via aula e fazia as perguntas no dia a seguir, quando tivesse mais tempo, com as perguntas do subtema a seguir. Pronto, ia juntando. Isto não era possível fazer todos os dias. É claro que era muito difícil de ver aulas e estudar e ainda fazer as perguntas do subtema tudo no mesmo dia, todos os dias. Sim, sim. Mas pelo menos 2 vezes por semana, uma vez por semana, tentava reunir tudo e fazia, uma tarde inteira ou um dia inteiro só de perguntas. Não sei dizer melhor um calendário do que fiz, porque neste aspecto foi bastante inconsistente, ou seja, dependia mesmo do tempo que tinha. No verão isto foi tudo aos eixos e realmente fazia todos os dias, fazia perguntas à tarde, mas nesta fase em que vocês estão agora, eu acho que é muito difícil de se organizar desta forma. Portanto, Pois. neste dia faço isto, neste dia faço aquilo, e acho que é uma pressão injusta, para quem está a estudar agora no sexto ano, ainda nesta fase, sentir-se na obrigação de ter o dia sempre completamente organizado, porque é muito difícil. Sim, até porque os estágios variam muito. Às vezes é suposto eu sair à 1 da tarde, se calhar saio às 2 ou às 3 ou É isso, é. acontecem muitos imprevistos. Claro, claro. E, por exemplo, a mim o que acontece uma coisa que me tem acontecido imenso é, eu até planeio se calhar ao sábado de manhã eu quero ver uma aula, mas depois acordo um bocadinho mais tarde e a minha mãe diz-me: "Ah É não, eu verdade. queria ir almoçar fora hoje". Então já não consigo fazer nada do que eu queria. Mas descansar ao fim de semana também é muito Sem importante. dúvida, sem É dúvida. muito Sim, eu às importante, vezes aproveito a manhã de sábado, mas sim, o domingo é para descansar 100%. claro. Houve assim alguma funcionalidade da plataforma do QB Perguntas que tenha feito mesmo muita diferença no teu estudo? Além das perguntas, claro, Além que eu acho das que foi perguntas que absolutamente falamos fundamental. bastante. Aquilo que eu usei mais foi realmente os esquemas e aquilo do que tenho visto tem ficado cada vez mais completo e acho que é uma ótima ajuda, quer para eu passar aquilo para um apontamento, porque acho que realmente ajuda muito a sistematizar, quer para consulta rápida, quando estava a fazer perguntas, e a ver, e realmente aquilo ajudava muito a pôr as ideias em ordem. Sim, Sei que agora já tem mais há outra. coisas que são bastante interessantes para o estudo, mas na altura pelo menos só tinha menos Sim, coisas. tu fazes os flashcards, por exemplo, e neste momento a plataforma já tem as flashcards, Sim. portanto, é Na imenso. altura acho que não tinha, eu não usava, mas ou não tinha ou tinha poucas, agora acho que tem já assim um Sim, baralho sim. grande. Achas que o treino com as perguntas fez
com que tu mudasses a forma como conseguias raciocinar clinicamente, até agora na prática clínica? Antes e agora? É assim, acho que a preparação para a PNA deve ter em conta que é um exame de escolha múltipla e sem dúvida que nesse aspecto ter feito muitas perguntas, ah, fez-me reconhecer padrões, por isso eu não sabia a matéria toda, porque ninguém sabe, é impossível e não é realista alguém saber todos os pormenores e mesmo as coisas gerais, às vezes nós não nos vamos lembrar no momento. Mas sem dúvida que fazer perguntas foi aquilo que me fez chegar à PNA e perceber que esta pergunta que estou a ver é muito parecida a uma que eu sei que já vi. Eu não me lembro qual é, mas sei qual é a resposta. E isto é para isto que nós fazemos perguntas. Agora, fazer perguntas, acho que para a prática clínica não foi uma ajuda propriamente muito grande, porque na verdade os doentes não vêm com escolha múltipla, e sei que isto é um clichê que se diz muito, mas é verdade. Ah, mas acho que o estudo para a PNA ajudou-me a sistematizar as coisas de uma forma que eu acho que não estariam tão presentes se estivesse a estudar com o Harrison, não é? Porque se calhar soube abordar melhor uma criança do que quem fez o Harrison, porque no Harrison nem sequer havia pediatria. E realmente acho que foi muito importante para organizar o raciocínio e ajudou-me sem dúvida melhor, sem dúvida nenhuma, a ser médica. Por isso acho que foi um estudo muito útil nesse aspecto. Sim, amigos que tenho assim dizem muitas vezes que só acham que só aprenderam medicina quando começaram a estudar para a PNA, Sim, porque todas estão e para acho que acaba por ser uma coisa. Eu sei que a PNA é muito ansiogénica e é, porque é um exame de seriação e que depende não só de nós, mas também dos outros e da nota dos outros. Mas a verdade é que acho que só depois de estar para a PNA é que nós conseguimos ter aquele conhecimento médico todo à mão, portanto, é pronto para usar, porque ao longo dos anos é tudo assim muito disperso, varia muito de professor para professor, mas depois aqui é tudo muito mais uniforme. E realmente é curioso como só depois no ano comum é que percebi a quantidade de coisas úteis que aprendi a estudar. Se tivesse que explicar assim a um colega mais novo como eu, porque é que vale mesmo a pena apostar nesta plataforma, o que é que lhe dirias? Eu acho que sobretudo, novamente, eu sou suspeita porque eu estudei sobretudo por perguntas, por isso é nisso que me vou focar mais, não conheço assim tão bem o resto, mas acho que sobretudo, pela qualidade das perguntas. São perguntas portuguesas, portanto todas, na nossa língua, tudo atualizado, sei que esse trabalho é feito ativamente, hã, e portanto acho que é um ótimo meio de estudo também pelas justificações, sobretudo. Não é só fazer, perguntas, eu acho que é muito importante depois pegar naquilo que se respondeu, especialmente ser rara em vocês nunca mais se esquecem, portanto é sempre bastante positivo. Tem um grau de exigência bastante adequado para aquilo que é a PNA, porque tal como a PNA tem perguntas mais fáceis, tem perguntas mais difíceis, mas acho que está sempre tudo muito bem explicado. E quando digo que está bem explicado, quer dizer que com base na justificação das perguntas e no objetivo educacional, vocês conseguem rever uma quantidade muito grande de matéria, se não quase toda. Acho que tem perguntas de todos os tópicos. Sim, sim. Quando nós estamos a estudar para a PNA, a verdade é que parece que toda a nossa vida gira à volta do exame. E é mesmo importante perceber que há uma vida para além do exame e que há uma vida também pós-exame e para além dele, não é? Então gostava de entrar assim um bocadinho mais nesta fase do pós-exame, que também vai nos motivar assim mais um bocadinho. Quando tu terminaste a PNA, como é que foi o teu percurso a seguir? Os 2 dias depois, até sair, a correção, foram mesmo muito estranhos e isto é a melhor, explicação que eu posso dar, porque vocês estão tão estressados com uma coisa, todo o vosso ano gira à volta de fazer o exame e depois de repente vocês fazem e vocês na viagem de carro para casa sentiam um vazio emocional mesmo muito grande. Eu sabia, eu não tinha completa certeza que me tinha corrido tão bem como correu, mas sabia que tinha corrido bem. E mesmo assim estava no carro completamente, epá, o que é que eu vou fazer agora quando chegar a casa? E a resposta é que eu ia a uma festa, mas adormeci, porque estava mesmo muito cansada e acabei por ter adormecido. Pronto, mas no dia a seguir acordei, ainda naquele modo de tenho que ir estudar, e depois percebi que afinal já tinha passado o exame e que não tinha que fazer mais nada até sair a nota e que estava de férias, o que ainda foi mais estranho. Ahm, e pronto, estes 2 dias até sair realmente a lista das alинhas, não é? Aquela assustadora, aquele PDF provisório assustador na página da ACSS, são 2 dias bastante estranhos. Depois disso, vocês se quiserem veem, se não quiserem não veem, há sempre pessoas que não querem ver, até ao fim das férias, eu não consigo, eu tive que ver logo, por isso fui logo fazer as contas, e continua a ser difícil dizer como é que correu, porque vocês não sabem como é que correu aos outros. Por isso, agora há uma outra plataforma que permitem pôr os resultados. Quando eu fiz a PNA isso não existia, portanto tivemos todos que esperar com o Excel, e aí sim vocês têm uma noção melhor de como é que correu. Agora, o que é importante também saber? Conheço vários colegas a quem a PNA não correu como queriam,
ou que não conseguiram escolher a especialidade que lhes interessava, ou que tiveram que escolher outra coisa qualquer, ou que têm que repetir. E nenhuns parece-me propriamente, miserável ou deprimido com a sua vida. Portanto, a verdade é que o que eu quero dizer por isto é: o mundo não acaba se as coisas não correrem como esperado. Claro. Claro que é fácil falar, não é? Eu sei, pronto, mas realmente isto é com base no que vejo nos outros. Acho que realmente não é preciso encarar isto, e acho que é bom não encarar isto como uma coisa final e terminal e que tenho que fazer o exame e tem que correr bem à primeira. Talvez não é bem assim. Pronto. E depois o que espero é o ano comum, que também é muito fixe, porque é um ano que vocês começam a receber, não têm grandes responsabilidades, já são médicos, têm responsabilidades, mas sempre muito tutelado, e chegam a casa e não têm que estudar, o que é ótimo. É um ano maravilhoso nesse aspecto. Como é que correu então o teu ano comum, o internato de formação geral, e como é que foi, o processo da escolha da especialidade? Eu fiquei num hospital onde não há assim grande. Assim, isto também depende muito de região do país para região do país e de hospital para hospital, de grupo para grupo. Mas fiquei num hospital onde não há assim grande convívio assim organizado entre IACs, e mesmo assim eu gostei muito. Conheci pessoas muito porreiras, aprendi imenso, o que também é sempre ótimo. E também fez-me também mudar muito de ideias em relação à especialidade que ia escolher. Acho que é muito importante passar pelo processo de fazer noites e de fazer fins de semana e de ter que cancelar planos por causa disso, para perceber o que é que vamos fazer mais tarde. E realmente foi um ano muito bom, até começar só a aproximar as escolhas, porque eu não sabia muito bem o que é que queria fazer. E pronto, e essa fase foi difícil. Vi muitas especialidades, continuava sem grandes ideias, não estava mesmo a conseguir decidir, e até a escolha foi assim um bocadinho difícil nesse aspecto. E pronto, foi, foi intenso também. Eu ia referir que a verdade é que, pelo menos é a minha humilde opinião de alguém que ainda está no sexto ano, mas eu acho que nós ao longo do curso não metemos as mãos na massa o suficiente para decidir aquilo que queremos. E depois, o ano comum, claro que nós experienciamos algumas coisas, mas se calhar isto também não é o suficiente para fazer uma Não, não escolha é, com não é. estes valores. A minha teoria, depois de ter escolhido, é que ninguém sabe muito bem o que está a fazer. Por Claro. isso, nós escolhemos, mas sempre com base naquilo que ouvimos falar, em 3 ou 4 dias que passámos naquela especialidade e pouco mais. E a verdade é que eu pensava mesmo, antes de escolher, que as pessoas que escolhiam já estavam muito orientadas e sabiam exatamente o que queriam. E não é verdade. É muito difícil tomar essa decisão, especialmente se forem pessoas que gostam de tudo ou se têm interesse em várias coisas diferentes. É difícil de abdicar de umas coisas por outras. Co- é uma fase bastante desafiante. Nada que se compare ao estudo para a PNA, na minha opinião, mas também é uma coisa para a qual ninguém nos prepara, porque fala-se muito na preparação para a PNA. hum, a quem correu bem vai-vos sempre dizer que não há assim tão mal, a quem correu mal vai-vos Não. dizer que foi uma fase muito difícil, e realmente é. Nesse caso deve ser muito frustrante e deve ser ainda mais difícil. Mas depois, para a escolha, ninguém vos diz como é que se escolhe uma especialidade. Vocês é que têm que decidir sozinhos o que é que querem fazer nos próximos 40 anos. E isso também não é fácil. Não, não deve ser mesmo nada fácil. Até porque são imensas semanas de escolha, e é ok que as primeiras pessoas escolhem logo, mas quem escolhe mais para o último deve ser assim umas semanas mesmo assustadoras. Sim, mesmo a primeira semana eu consegue ser difícil. Eu fui a última a escolher do país a especialidade que queria. Foi muito, muito estressante. Eu pensava mesmo que não ia conseguir. Por isso acontece em todos os dias de escolha. Já vai haver sempre pessoas que saíram muito felizes com a sua opção e outras pessoas que não. Mas depois eu acho que toda a gente acaba ou por se adaptar àquilo que escolheu, que também acontece a muita gente, ou então acaba por optar por depois escolher outra coisa. E também é válido, e acho que é preciso manter as opções em aberto nesses casos. Sim, neste momento também dá para ter algumas pós-graduações e coisas assim que dá Sim, para sim, sim. diferenciar assim um Há bocado. muitas opções, hoje em dia há muitas opções. Estamos assim a chegar à fase final da conversa e tem sido muito interessante ouvir o teu percurso e como é que foi tudo isto da escolha da especialidade, e acho que ainda não tinha falado com ninguém até agora que já tivesse mesmo na especialidade. E Uhum. gostava de te perguntar, se um estudante que vai fazer a PNA como eu te pedisse 3 conselhos práticos, quais é que seriam? Olhem, isto vai ser tudo muito clichê, porque tenho a certeza que vocês já ouviram isto de toda a gente, mas ninguém cumpre, porque eu também não cumpri, e ninguém. É fácil falar agora, eu sei perfeitamente disso, já estive nesse lugar, e também pensava sempre que era fácil falar, não é? Mas acho que o primeiro é sem dúvida
não abdicarem das vossas relações pessoais e familiares e amizades por causa da PNA, porque a verdade é que isso dura um ano e depois acaba e vocês têm uma vida inteira pela frente. Não vale a pena afastarem-se de pessoas que gostam por causa disso. É claro que não estou a contar com pessoas que não compreendem aquilo que vocês têm para fazer, porque isso também acontece, infelizmente, mas apoiem-se nos vossos, passem tempo com eles, continuem a fazer o esforço, mesmo que seja com menos frequência ou com mais cansaço em cima, de continuar a ver as pessoas e a estar lá para elas, porque vocês estão a fazer a PNA, mas os vossos amigos do discurso e os vossos familiares, a vida continua da mesma forma. E a vossa, nesse sentido, também devia continuar. Porque a verdade é que isso é mesmo muito importante. Temos pessoas que gostam de nós à nossa volta. Ahm, Isto tentei sempre manter ao máximo, mas claro que houve fases em que se calhar sabia um jantar que sabia que se ia prolongar e não ia. É claro que é fácil falar, lá está, mas quando lá estamos acho que é muito difícil. Mas isto seria algo que eu teria feito diferente agora. Depois, da mesma forma que não abdicar de relações pessoais, tentar não abdicar de hobbies. Claro que se vocês tinham tardes inteiras de pintura ou de artes marciais, se calhar não é a melhor altura para passar a tarde inteira nisso, mas sem dúvida dedicar algum tempo a coisas que vos fazem bem e que vos recarregam, porque não vai ser o estudo para apanhar que vos vai carregar a bateria, nem o sono ansioso ou que vão ter depois de um dia inteiro de estudo para apanhar, que também é muito comum. E por último, tentar não encarar como já falámos disto há pouco, vai ser um comentário muito curto, tentar não encarar a PNA como o fim, porque vocês vão acordar no dia a seguir e o dia vai continuar na mesma Claro. e parece que nada vai ter mudado, para vocês vai ter mudado tudo, mas vocês vão sair de casa e ver exatamente o mesmo vizinho e vai tudo continuar igual. E depois, quando começarem a trabalhar, eu acho que depois de receber o primeiro salário, eu acho que a perspectiva também muda muito, porque vocês, se calhar, percebem que têm tempo, porque são médicos, estão a receber o vosso dinheiro. Não interessa se têm especialidade ou não, não interessa se vão escolher esse ano, são médicos e têm sempre um mundo de oportunidades por esse facto, porque tiraram um curso muito difícil, ahm, com muito mérito, obviamente, e não é por um exame que correu mal que perdem esse mérito. Isso é muito importante também perceber. Mas acho que só depois de começar a trabalhar é que temos Perceber esta isso. ideia mais assente. E por último, fazer muitas perguntas. Isto é dica prática, não é? Final, mas fazer muitas perguntas acho que é muito importante. Acho que é o que vos prepara para o exame. Vocês não vão saber tudo, mas é muito importante saberem reconhecer aquilo que viram ao longo do ano para a PNA. Algum erro que tu vês que muita gente comete e que gostavas de alertar para isso? A falar nisso das perguntas, não Acho começar que muito. não fazer perguntas. Ok. Ou começar muito tarde. Vi muitas pessoas a começar a fazer, por exemplo, só na chamada terceira volta. Ahm, Portanto, nós normalmente, quem estuda para apanhar, pelo menos eu fiz assim, conheço muita gente que fez, que é dar 3 voltas, dá uma volta comprida, portanto, demora meses e meses e meses, porque é haver aulas desde o início, no fundo, é voltar a aprender as coisas. A segunda volta é um bocadinho mais rápida e a terceira é só perguntas no fim, portanto, 2 últimos meses. E houve muitas pessoas que só começaram a fazer quer simulações, quer perguntas nesta última fase, e acho que isso é um erro muito grande, porque perdem a oportunidade de fixar conceitos quando não fazem perguntas e, sobretudo, não treinam aquilo que é o exame, porque o exame é de escolha múltipla, não há qualquer dúvida que é muito importante treinar o formato que vocês vão aplicar no exame. E isso foi, sem dúvida, o erro que vi mais vezes. Há alguma coisa que gostavas de dizer àquelas pessoas que sentem que já vão tarde ou que não estão a acompanhar bem o ritmo? Olhem, neste momento é março, nós temos colegas que começam a estudar depois da queima e que a coisa corre bem. Outros que não, claro, mas da mesma forma há pessoas que começam logo em setembro e que a coisa também não corre bem, não é? Portanto, setembro do ano anterior. Ninguém está atrasado ainda, ok? É a altura, sem dúvida, de começar a estudar, a meu ver, mas acho que dependendo do vosso meio de estudo e dependendo do tempo que estão dispostos a dispensar para cada parte do estudo, eu acho que é mais possível que a coisa ainda corra bem, especialmente se fizerem muitas perguntas. Vou insistir nisto outra vez porque é muito importante. Muito obrigada, Paula. Foi mesmo muito bom falar contigo e aprender também com o teu testemunho. Para os nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado. Espero mesmo que tenham gostado também deste episódio. Aproveito para relembrar que, se subscreveste o Perguntas QB, tens acesso ao podcast, que resume os temas da matriz oficial em episódios de cerca de 15 minutos, que podem ouvir quando estão no ginásio, no autocarro, a lavar a louça, ou então, como no meu caso, naqueles 15 minutos de pausa, que não sei assim muito bem como se tornarem 45. Subscrevam, deixem as vossas reviews, partilhem com os vossos amigos. Até à próxima e bom estudo!